Constelação familiar, olha aí o tema polêmico dentro do mundo terapêutico. Psicólogos colocam uma cruz, dizem que é coisa do capeta, porque não tem base científica. Outros terapeutas abraçam como se uma religião fosse, de uma forma fervorosa. Bem, como eu gosto de adotar o caminho do meio, primeiro a gente precisa se informar sobre, então li o livro do Bert Hellinger, verifiquei, apliquei muita coisa e aplico até hoje em dia, principalmente as chamadas ordens do amor, que são os princípios fundamentais da constelação familiar, o que, pela aplicabilidade, pela aplicação, pela experiência que eu tenho, são hiper, mega plausíveis dentro do set terapêutico. E acho importantíssimo poder compartilhar isso com você através de estudo de caso. Vamos brincar de bonequinho hoje. Estudo de caso é extremamente, mostrando através dos bonecos, é extremamente esclarecedor e a gente vai perceber a potência, né, das dinâmicas familiares dentro da subjetividade do adulto, né? Como ele pensa, no que ele acredita, como ele age, e isso muitas vezes de forma inconsciente e acaba, logicamente, construindo uma vida a qual ele não consegue suportar. Beleza? Então a ideia é a gente fazer esse estudo de caso aqui, que vai ser bastante interessante e esclarecedor, eu espero. Beleza? Vamos embora. Então eu vou me utilizar aqui de uma ajudinha do prompt, né? Então, os princípios fundamentais da constelação familiar, ou também chamada ordem do amor, elas são leis sistêmicas que regem a harmonia e o equilíbrio nos relacionamentos familiares. Quando essas ordens são desrespeitadas, esse é o grande ponto, o sistema ele entra em desordem, e o que pode gerar conflitos, sofrimentos e repetições de padrões. Conflitos, sofrimento e repetição de padrões. E aí eu estou fazendo isso aqui de prima, então ainda me causa uma surpresa quando eu leio isso, que é exatamente isso. Conflito, sofrimento e repetição de padrão. Nossa, isso aí é 95% das queixas e dos problemas que os clientes trazem. Então vamos lá. Primeiro, pertencimento e inclusão, né? Todo membro da família tem o direito de pertencer ao sistema. Beleza? Direito de pertencer ao sistema. Isso inclui não apenas os membros oficiais da família, os sanguíneos, mas também, vamos lá, porque vem os oficiais e vem abortos espontâneos ou provocados, ex-parceiros importantes, guarde esses ex-parceiros importantes, que vai fazer diferença aqui no nosso estudo de caso, membros excluídos por vergonha, segredos, doenças, crimes, etc. Beleza? Princípio do pertencimento ou exclusão. O que acontece quando alguém é excluído? Quando alguém é excluído pelos motivos que a gente falou agora, inconscientemente, o outro pode assumir o lugar do excluído, repetindo comportamentos, sofrimentos e destinos como uma forma de compensar essa exclusão e procurar essa harmonia cósmica. Percebe? Acontece muito e acontece aqui nesse estudo de caso. Segunda lei, da ordem ou hierarquia. Simples demais. Cada pessoa tem o seu lugar específico no sistema. E essa ordem deve ser respeitada. Ou seja, os pais vêm antes dos filhos, os mais velhos vêm antes dos mais novos, quem chegou primeiro tem precedência. E quando alguém toma o lugar, de outro, né, que acaba causando o que chamam de emaranhamento, e aí dá um exemplo, por exemplo, um filho querendo cuidar emocionalmente de uma mãe como se ele fosse o parceiro dela. Isso aí dá um tremendo estudo de caso. O sistema vai entrar em desordem. E isso pode gerar sofrimento ou confusão, né? E realmente há uma confusão de papéis aí. E o terceiro é o equilíbrio entre dar e o receber. Gosto da palavra reciprocidade. Todas as relações precisam ser recíprocas. Todas as vezes que você está dando mais e não está recebendo, já tem problema. E não ache porque você está dando muito que você é uma pessoa dadivosa ou uma pessoa generosa. Cuidado, porque muitas vezes isso já aponta para uma carência. Né? Você está dando para quê? Não está recebendo de volta, mas continua dando? Por quê? Que carência é essa? O que você quer? Né? Não é porque você é boazinha, não.
E aí estou me colocando também, não é porque a gente é bonzinho, não. É porque tem uma falta ali. Vamos lá. E aí ele chama de equilíbrio entre dar e receber, eu chamo de reciprocidade, beleza? Nos relacionamentos, especialmente de casal, é essencial haver uma troca equilibrada, né? Um dá, o outro retribui, né? É ideal que seja com algo de valor semelhante, né? Mesma coisa, mesma intensidade, né? Mesma qualidade. E aí o que, que acontece? Quando há um grande desequilíbrio, né? Um dá mais, o outro só recebe, o relacionamento ele vai logicamente tender a se romper, né? Ou ele se torna muito pesado e doentio. Relacionamentos tóxicos, né? Que chamam. Nossa, essas é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que esses rótulos são interessantes, porque a gente acaba é, conseguindo conceituar a situação, quando ele é banalizado, ele acaba se tornando um desserviço. Então eu fico meio abalado ainda quando eu falo essas coisas, mas é para você entender que um relacionamento tóxico é geralmente ele é apontado por alguém que está dando mais e outro que está só recebendo. Beleza? É, na relação entre pais e filhos, essa troca é assimétrica, né? Os pais dão, os filhos recebem, e aí é natural que os filhos procurem retribuir mais tarde isso, né? Dando aos seus próprios filhos ou à vida aquilo que eles receberam. Então, esses três princípios, eles se entrelaçam e falam muito da dinâmica familiar e dos seus efeitos com relação aos adultos de hoje, a causas de sofrimento, a causas de dor, de confusões, de brigas, e aí a gente vai começar a falar sobre o nosso estudo de caso. Beleza? Vamos lá. Vou chamar de Maria, para ficar tranquilo. O que, que a gente tem aqui? Dois pais, Maria, a mais velha, e as duas irmãs. Só vou nominar Maria. E as duas irmãs. Beleza? Maria mais velha. O que que acontece? O casal. Ah, uma coisa que é importante. Eu sempre pergunto, então, com qual você se identifica mais? Não vou ficar aqui falando sobre técnico, mas eu pergunto, com qual você se identifica mais? Ah, eu me identifico mais com meu pai. Ótimo. A partir daquele momento, se você se identifica mais, é porque conversa mais com ele, tem uma admiração, é o modelo de homem, o primeiro modelo de homem dela. E como pessoa, não foi diferente, né? Então, por exemplo, ela fica ali e, nesse caso, ela inclusive seguiu os passos do pai, mesma profissão, procurou estudar nos mesmos lugares, procurando, logicamente, trazer orgulho para o pai. Quanto mais parecida for a trajetória, é natural que o pai acabe se identificando com aquela filha, pareça uma filha preferida e etc., porque, pô, tá fazendo os mesmos passos. Só que depois que ela cresceu, isso não se confirmou totalmente. Foi só, legal que você tomou, mas eu não falei para você tomar esses passos, né? Então, o que que a gente tem aqui? A separação do casal. Pum. Vou refazer aqui. Agora temos as duas irmãzinhas, com a irmã mais velha e a mãe. Deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera aqui para ficar mais claro. Beleza. E a mãe? Ok? Por outro lado, ficou o pai aqui de fora. Excluído. Lembra do excluído? Quando um é excluído, o que às vezes um membro tenta fazer? Tomar o lugar dele. Com essa afinidade maior, não vou tirar o pai para poder mostrar que é uma projeção aqui, a filha procura tomar o lugar do pai, que era do pai. Vou botar aqui o pai atrás da filha. Procura fazer essa função. Começa a tratar as irmãs como filhas, né, achando que ela tem que prover, ela tem que educar, ela tem que dizer o que tem que fazer, tem que dar tudo. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas vão envelhecendo, mas a dinâmica é essa. Eu, como irmã mais velha, tenho que tomar conta das minhas irmãs, tenho que obedecer a minha mãe, sinto falta do meu pai, preciso fazer meu papel de filha, mas eu não estou conseguindo fazer meu papel de filha, porque eu tenho que tomar conta dos outros dois. Meu pai agora tem outra família. E aí, vamos avançar no tempo. Está aqui o pai,
mais velho, já arrumou uma outra esposa e 2 filhos. No caso, não vem se são dele, eu não sei se são dele, mas tá aqui, 2 filhos. Beleza? Aqui, a mãe, logicamente, ficou mais velha. Temos a nossa Maria aqui ao lado dela, tentando ainda fazer o papel do pai, e as 2 criancinhas, que não são as crianças, as irmãs, adultas aqui na frente. Olha isso. Vamos lá. A tentativa de Maria de fazer o papel de pai como adulta, com relação às outras 2 adultas, vão levar a ela se sentir responsável pelo futuro das 2, que, por sua vez, vão continuar agindo como crianças, vão continuar agindo de forma infantil. Por quê? Porque vem a irmã como aquela que, se houver algum problema, ela que vai resolver. Por outro lado, temos aí, às vezes, não. Eu quero levar minha vida, não estou nem aí, não te devo satisfação e se vira. E, ao mesmo tempo, a mãe, com mais idade, demandando dela o que o marido deveria fazer. Mas, como ela não tem marido, você já assumiu o papel do pai do meu marido durante tanto tempo, você tem que me amar e tem que, ao mesmo tempo, me obedecer pela hierarquia. Ou seja, Maria nunca vai ter voz de comando ali, porque hierarquicamente ela é abaixo da mãe. Mas ainda se sente na obrigação de suprir as irmãs, emocionalmente, financeiramente, materialmente, e ao mesmo tempo sentindo a falta do seu papel como filha. E pior, ao ver a forma com que o pai, já mais velho, pode ter mudado, pode ter amadurecido, e não um amadurecimento meramente físico, né? Um amadurecimento emocional. A forma com que ele trata e o que ele proporciona para os outros filhos postiços não foi a mesma que foi dada para ela, porque ele saiu, porque ele abandonou e etc. E aí está aqui a Maria no meio desse emaranhamento aqui, no meio desse caos. E aí cabem as perguntas. Vai viver para si quando? Com tantas obrigações, com funções que te demandam tanto. Nas primeiras sessões, eu só falava do pai. Tamanha era a identificação com ele. E a falta de reciprocidade piorava ainda mais a situação. E não é reciprocidade exatamente do que ocorria, mas o que eu espero do amor do pai. Como é, às vezes o pai ama daquele jeito, né? Às vezes é dando dinheiro, às vezes é dando um abraço, sendo muito amoroso, o que se espera. Outros não querem essa amorosidade toda, querem só o dinheiro. Cada um vai demonstrar o amor da sua forma, a sua linguagem. Mas o grande ponto é: quando é que vai sobrar vida e tempo para essa pessoa ter a vida própria? Ela é adulta, as irmãs são adultas, a mãe é adulta também. Super lúcida, tranquila, consegue decidir a sua vida financeiramente, materialmente. Lógico, vai ter que ser tratada como mãe, mas vai ser sempre mãe. Mas quando vai dar tempo para essa criatura ter a vida dela? Esse é o grande ponto. Então, qual foi o papel aqui no meio? Primeiro, discernir, mostrar que isso aqui é a família do pai, dos pais, não é a família dela. Eu me lembro em terapia com um terapeuta muito bom, excelente, Mauro Bühler, do Aletheia, e ele, além de um grande amigo, assim, ele perguntando para mim, né? E aí, cara, você já pensou em ter família? Eu falei, porra, mas eu tenho família, meu pai, minha mãe. Não, não, essa família é do seu pai. Tô falando da sua família. Aquilo ali bateu para mim de uma forma muito profunda. E tempos depois, assistindo a um vídeo do Arli Cravo, vou aproveitar, vou deixar o link aqui desse vídeo do Arli Cravo, que é primor. Eu percebi a diferença que faz quando você tem consciência do seu papel dentro da dinâmica familiar. Hoje a minha família sou eu, a minha esposa e meu enteado. Essa é a minha família. Meus pais, meus irmãos são meus
parentes. Você pode concordar ou não, mas o que eu estou trazendo para você é uma clareza maior, e você vai ver que tem muita coisa aí, muitos problemas que advêm exatamente da pessoa ainda não ter essa noção de quem realmente é a família dele. Lembra do papo da sogra? Que o cara está entre a sogra e a esposa, ele sempre vai dar prioridade para a sogra? Perdão, a mãe e a esposa. Entre a mãe e a esposa, ele vai sempre dar prioridade para a mãe dela, para a mãe dele, vai ser sempre filhinho da mamãe. Pois é, que família sobrevive com isso? Ele é marido da esposa ou marido da mãe? E o mesmo papel a mãe faz, tá? Traz para ela. Então, é importante a gente perceber essa dinâmica. Então, dentro da terapia, a ideia é, primeiro, se discernir. O ponto é esse. Foi do jeito que foi, obrigado, você está saudável, você está bem, tem saúde, tem o seu emprego, tem a sua vida. Então está na hora de você se discernir. Você não é mãe das suas irmãs, elas estão levando a vida delas. Você não é mãe da sua mãe. Seu pai está tendo ali, tem que fazer o contato máximo, mas como adulta. Para que você tenha a sua vida, se conheça, se compreenda e não repita o padrão. Por quê? Porque é importante que você tenha noção do seu valor, de quem você é, e crie os seus próprios valores e o ideal para você do que seria um relacionamento saudável. Será que você vai repetir o relacionamento dos seus pais, que foi o primeiro modelo que você teve de relação entre homem e mulher? Será que você vai repetir ou vai tentar compensar a ausência do seu pai, a exclusão do seu pai, colocando outro cara no lugar, fazendo o papel do seu pai? Então você tem aí várias opções. Logicamente você não vai afirmar isso, mas a ideia é, ótimo, eu preciso te discernir, você entender quem você é, que você é a Maria. O que a Maria gosta? O que ela faz para ela? Ela faz para todo mundo, mas não faz para ela. Ah, faz para todo mundo, falta para Maria. E você acaba percebendo que essa pessoa está muito alienada de si, não sabe quem é. Sente culpa quando sente prazer, né? Algo que faça para e aí ela precisa que alguém faça, principalmente o pai. E quando o pai está muito é, distraído com a outra família, vivendo a vida dele, porque já tem uma adulta, mas ainda dá sua ajuda. Vamos lá, vamos ressignificar como é que é esse tipo de relacionamento. E isso tudo se reflete no profissional, no amoroso, nos meios sociais. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é, olha só a aplicabilidade dos princípios dessa ordem do amor do Bert Hellinger, da constelação familiar, o quanto são princípios pertinentes. Hoje, essa cliente está extremamente consciente do que aconteceu, ela está vivendo a vida dela, começando agora, né? Porque quando você está nesse meio aqui, você perde autonomia. Você não se sente nem capaz e muito menos responsável por viver da sua própria vida, porque você tem que cuidar da vida dos outros. E aí, quando é lançado, sai desse emaranhamento e entra na sua própria vida, fica como se fosse um adolescente. Nossa, mas tá difícil, ó, tô tendo problemas aqui. É assim mesmo. Bem-vindo ao mundo adulto. Ah, não sei se vai dar. Antes eu pedia dinheiro emprestado para meu pai, eu pedia dinheiro para meu pai, hoje eu não peço mais. Ótimo. Acabou a filhinha do papai. Estou falando para não fazer nunca. Mas essa ideia de a responsabilidade é minha, eu tenho que ver como adulta, eu tenho que resolver meus próprios problemas, começa a fazer surgir uma independência, um senso de capacidade, um senso de orgulho, vai aumentando as perspectivas com relação a ter que se desenvolver, ter que se conhecer cada vez mais. E esse é o ponto. Então, com todo respeito às pessoas que renegam completamente a constelação familiar, talvez fosse mais interessante que eles abrissem a mente, abrissem a cabeça para a não adoção somente de uma abordagem, porque ela resolve tudo. Dentro da psicologia, a gente tem várias psicologias. E dentro das terapias, da psicoterapia, a gente abre muito mais esse leque. E aí é por escolha, né? Tem gente que pega uma parte mais espiritual, espiritualista, dentro de técnicas. Ok. Tem gente que utiliza, eu uso muita base psicanalítica, não tem como. Eu trabalho com hipnose, não tem como. Base psicanalítica, mas olha só que preciosidade. É a constelação familiar, pelo menos os princípios, sem serem levados ao extremo. Um outro ponto é, nossa,
Olha só, a pessoa tem uma fobia. Por que que eu não vou aplicar a dessensibilização sistemática da TCC? Pô, vem a calhar, já foi comprovado. Maravilha. Por que que eu não aplicar técnicas da Gestalt, uma cadeira vazia? Que aí o pessoal da PNL traz, né? Que também é uma coxa de retalhos da, da Virginia Satir, do Milton Erickson e do Fritz Perls, da gestalterapia. Funciona. Então, ao invés de nos prendermos a uma abordagem terapêutica só, eu acho interessante nós levarmos em consideração o que tem de bom e que é eficiente para ajudar seu cliente. Por exemplo, a abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers. Eu acho que todo terapeuta deveria entender isso. Acolhimento incondicional, né, respeito ao cliente, congruência, etc. Então, esse estudo de caso, logicamente, talvez seja até um pano de fundo. Primeiro é para te mostrar o quanto realmente tem um efeito. E mostrando com o bonequinho fica mais fácil da gente entender do que eu contar uma história. Fica mais claro de perceber o descalabro, né? A disfuncionalidade. E o ponto é, eu comecei com os princípios aplicando para mim. Falei, peraí, qual o papel que eu estou fazendo? Qual o papel? Opa, peraí. Minha mãe está puxando tudo, querendo falar do meu pai. Peraí, mas esse assunto tem homem e mulher. Eu não tenho nada a ver com isso. E quantos clientes eu peguei que foram, sei lá, mãe e o pai que traía, a mãe pegava a criança pela mão e ia levando, vamos lá, liga aí pro seu pai, liga para a mulher, porque essa mulher é amante, é não sei o quê. Olha essa criança no meio vivenciando um destino que não é dela. Mas a gente não é instruído para isso. Né? Então realmente fica difícil. Mas eu acho que isso nada mais esse vídeo. Primeiro que me lembrou, né, os bonequinhos são bonitinhos e tal, e são muito poderosos, porque efetivamente, aí quando eu faço sessão online e eu vou mostrando a pessoa dar aquela parada, que é o mesmo clique que dá quando você está no meio da terapia, que é o grande orgasmo do, do terapeuta, que é falar, puta, rolou um insight aí. Né? Que beleza, que é algo. Por que não? Né? Por que não? É importante que o terapeuta tenha para si a ideia de que pô, o que você trouxer, puder ajudar teu cliente, tá lindo. Ao invés de se afiliar completamente. Logicamente, você tem abordagens que são incompatíveis entre si. Beleza. Mas a gente também tem problemas que são, às vezes, incompatíveis entre si. E aí você trilha aí o caminho de acordo com a sua consciência e sua capacidade técnica. Eu acho que o papo é esse. Beleza? Não quero ficar chato aqui falando sobre teoria, sobre prática, mas o que é legal é a gente ter visto como a dinâmica ela é poderosa, né? E quando a gente coloca aqui, um campo é aberto. Quando você está falando com o cliente e você começa a mostrar os bonequinhos, um campo é aberto, porque a pessoa se projeta ali, ela consegue se ver no bonequinho, e as coisas vão acontecendo, ela vai sentindo isso dentro. Né? Tem uma coisa de hipnose, não tem uma coisa de hipnose, tem uma coisa de hipnose. Uma sugestão implícita. Então, é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Triplo C. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva, por favor, dá essa moral, né, que eu acho que é importante a gente poder manter isso aqui, mas pô, se você der um seguidor é bom e é muito legal a gente poder trocar. E, por favor, comente, porque eu não quero que isso aqui vire um monólogo, eu quero que a gente possa interagir, se você tiver algum tipo de tópico para a gente conversar sobre, pô, fique super à vontade, porque esse canal aqui é feito para a gente evoluir, se conhecer e evoluir. Beleza? Tamo junto, valeu!